Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão, e que nós possamos estudar a Bíblia, aprender a palavra de Deus, as verdades para o tempo presente. Eu fico com o calendário do Senhor. Deus determinou o seu calendário. Deus deixou bem claro que os meses bíblicos é regido pela lua. Então é esse calendário que eu sigo, o calendário lunar. Porque Deus determinou isso. É tão claro isso que o tema de hoje, devemos guardarmos a lua nova. Devemos colocar em prática em nossa vida esse ensinamento. Porque a Bíblia apresenta que o calendário de Deus, o ano de Deus, tem apenas 12 meses, ou seja, 12 lua nova. É tão claro isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 2, diz assim: no meio da praça, em ambas as margens do rio, cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto. Suas folhas servem para curar as nações. Primeiro ponto a analisarmos, que ela faz, essa árvore da vida, produz 12 frutos por ano. Então aquela tese criada dentro do calendário judaico, porque quando os judeus rejeitou a Cristo, eles alteraram também o calendário. É importante nós analisarmos isso. Por que é importante? Na época de Cristo, quem fazia parte, quem fazia o calendário para o povo judaico eram os saduceus. Depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, os saduceus desapareceram, não fizeram mais o calendário, ficaram então os fariseus. E os fariseus, Jesus chamou eles de raça de víbora. Então, é algo que não devemos pôr muito em confiança no que os fariseus fazem, mas buscar sempre ouvir a palavra de Deus. Eu te convido a estudar, pesquise, examine para você mesmo, mas eu quero algo para que você analise junto comigo dentro da palavra do Senhor. Aqui diz o seguinte: a árvore da vida dá 12 tipos de frutos, dá fruto todos os meses, e isso lança luz sobre a declaração encontrada em Isaías 66, verso 22 e o verso 23. Lá diz o seguinte: que toda a carne virá de uma festa da lua nova a outra, para adorar perante o Senhor do Exército. As palavras lua nova deveriam ser traduzidas por mês. O hebraico traz, aqui a tradução hebraica, eu não sei pronunciar muito bem, mas está escrito que você pode analisar. Em sua segunda acepção, definindo como um mês da Septuaginta, traz mena, eker, menos, de mês em mês. Então é importante que você estude a Bíblia. Eu ponho aqui, eu não sei pronunciar muito bem as palavras, mas está escrito, você pode tirar suas conclusões examinando a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você, meu amigo e irmão em Cristo, é que muitos cristãos não sabem que devem obedecer à lei do Senhor e guardar seus mandamentos. É tão importante entendermos isso que a palavra de Deus deixa bem claro na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que aquele que diz que conhece Deus e não obedece ou não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Apocalipse 14, versículo 12, referindo já ao último livro da Bíblia, referindo esse livro profético, diz que haverá nos últimos tempos apenas um grupo de santos. Quem são esses santos? Diz a Bíblia Sagrada, diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus. Bom, se só existirá esses santos, então esses santos estará guardando então a festa da lua nova. Esse santo então estará seguindo o calendário bíblico, não o calendário gregoriano feito pela mão dos homens, mas o calendário do Eterno que ele criou lá no Éden. Antes de criar o homem, Deus havia criado já seu calendário. Você vai lá no livro de Gênesis 1, verso 14 e o verso 16, mostra claramente qual é a função dos astros e qual a sua utilidade, porque Deus deixou para governar dias, meses e ano e marcar as estações.
É importante nós entendermos isso. Por isso, meu querido amigo e irmão, você não ficaria animado em descobrir um novo feriado que não sabia que existia? Para alguns de nós, talvez esse capítulo, esse ensinamento que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Samuel, falando sobre a lua nova, nos Salmos, talvez nesses capítulos, você nunca parou para examiná-lo, para estudar com determinação e vontade. Já que o nosso Senhor Jesus ele nos diz a seguinte palavra: vocês erram por não conhecer essa Escritura e nem o poder de Deus. São Mateus 22, verso 29. Então é importante estudarmos a Bíblia Sagrada. É importante que você confie em Deus e não no homem. Já que a palavra de Deus no livro de Jeremias 17:5 disse: maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Por confiar no calendário gregoriano, as pessoas apartaram o coração de Deus. Sabia disso? Naquela época de Cristo, já tinha esse problema sério entre os fariseus. Os fariseus anulavam os mandamentos de Deus e colocavam em seu lugar suas tradições. Não é diferente hoje. Os mesmos fariseus do passado existem agora no presente. Esses fariseus anulam as Santas Escrituras, colocam em seu lugar suas interpretações, sua maneira de pensar e não deixa que a Bíblia revele a nós mesmos. O que estou lendo para você, estou citando os versículos da Bíblia, é que está escrito. E se está escrito, eu tenho que dizer, como dizia Martim Lutero: mostro o meu erro pelas Sagradas Escrituras. Eu desafio qualquer um também, me mostre o meu erro pelas Sagradas Escrituras. Se estou eu ensinando algo do homem ou estou ensinando algo que está escrito na Palavra de Deus. Por isso, meu querido amigo e irmão, é importante nós entendermos isso. Deus também, porém, nos deu um ciclo mensal, que a maioria dos cristãos não sabe. O ciclo mensal de Deus, e que os judeus chamam Rosh Kodash. Esse feriado é muito importante para Deus, ainda que a maioria das igrejas nunca comentam ou honra esse ciclo. Ou seja, esse ciclo, Rosh Kodesh, ou seja, a festa da lua nova. Ela deve ser comemorada. Ela é importante para nós. É tão importante que o apóstolo São Paulo, trazendo à mente do povo, disse: olha, portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, ou de festa ou lua nova, ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é de Cristo. Então ninguém pode condenar quem guarda a lua nova, quem guarda o sábado, quem pratica a Santa Ceia segundo o ensino bíblico. Ninguém pode questionar com essas pessoas que obedecem à palavra de Deus. Paulo diz que o corpo é de Cristo. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, estamos obedecendo à palavra de Jesus. Porque Jesus disse: se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus disse: as minhas palavras são vida. E quem ouve tem que praticar. A Bíblia Sagrada diz assim: bem-aventurados que ouvem a palavra e as pratica. Esse é bem-aventurado. Se você pratica a palavra, então você é bem-aventurado. Nós precisamos entender que Deus tem seus planos. Até agora vimos os planos de Deus para o sábado, como Ele estabeleceu um ciclo semanal de descanso, a fim de fortalecer-nos nosso corpo físico e espiritualmente. Enquanto pausamos para celebrar a bondade de Deus, também estudamos o ciclo anual de Deus, tempos determinados, concebido para
para quebrar a opressão de Satanás. Essas festividades que Deus estabeleceu foi para nós nos aproximarmos mais de Deus e quebrar o vínculo com o diabo, já que o diabo ele é como o faraó. Ele nos escraviza tão grandemente no trabalho que você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para estudar a Bíblia. E Cristo então, Deus Pai Todo-Poderoso, através do seu infinito amor que deu seu Filho amado por nós, para que nós pudéssemos compreender que esse período semanal, esse período mensal e o período festivo que Deus determinou 3 vezes por ano, era justamente para nós nos aproximarmos mais da presença do Senhor. Colocar-nos na presença de Deus para habitar em sua glória. Perguntamos, por que razão não experimentamos o que a Bíblia promete? Essa é a pergunta que faço. Por que razão? Resposta foi surpreendente, meu amigo e irmão. Simplesmente, se não estamos experimentando o que a Bíblia promete, é porque não estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina. Se nós não estamos praticando o que a Bíblia nos ensina, então nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Muitas coisas na Bíblia que não fazem parte da nossa tradição religiosa foram roubadas de nós na idade das trevas. Mas boa notícia é que Deus está restaurando para nós uma das coisas que Deus quer restaurar ao seu povo é a bênção da festividade de Rosh Kodesh, ou seja, restauração para guardarmos a lua nova. Isso é importante, meu amigo e irmão. Isso é maravilhoso. E precisamos lembrar que Rosh Kodesh, ou seja, em hebraico, para o início do mês, é que é a celebração de júbilo ao Senhor, realizada no primeiro dia de cada mês hebraico. Rosh Kodesh é um tempo de se reunir e buscar a Deus. As Escrituras às vezes chamam de essa celebração de Festival da Lua Nova, que soa estranho aos olhos de muitos cristãos. Nos tempos antigos, os pagãos adoravam a lua, ainda hoje os astrólogos usam o sol, as estrelas, para predizer futuro. Não temos nada a ver com astrologia. Então, por que a Bíblia chamaria Rosh Kodesh o Festival da Lua Nova? Satanás ele é muito astuto. Ele levou então as pessoas no passado reverenciar os astros que Deus criou. É tanto que o calendário gregoriano, a semana gregoriana, cada dia da semana é adoração a um astro. Você sabia disso? Muitos cristãos não sabem que o domingo é adoração ao Sol, a segunda adoração à Lua, terça a Marte e Vênus, o sábado gregoriano é adoração a Saturno. Sabe, meu amigo irmão, vamos examinar a Bíblia. Satanás usou vários meios. E hoje grande massa guarda um calendário de adoração pagã e rejeita ouvir a verdade bíblica de guardar o calendário do Senhor. Simplesmente obedecendo o que Deus determinou. É importante nós entendermos isso. Compreender o sinal do céu. Foi através do sinal do céu que os reis magos foram até Cristo, em busca do Filho de Deus. E Jesus disse que haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, no sol, antes que ele venha. Então o verdadeiro cristão deve olhar para o céu, examinando os sinais que existem no céu, para o bem, para nos prepararmos, para estar atento ao calendário do Senhor. Isso é muito importante que nós possamos analisar isso aí. É importante. É tão importante que nós precisamos compreender nas Sagradas Escrituras as verdades para o tempo presente. Devido à predominância da astrologia no mundo pagão de hoje,
Muitos cristãos ficam assustados de relacionar-se com as estrelas ou a constelação do céu. Anos atrás, tinha um globo como decoração. As pessoas ficam muito assustadas quando vê um globo dentro de uma casa de um cristão como um ponto de adoração, como um ponto de estudar, de analisar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus nos deixa muitos pontos maravilhosos que nós temos que aprender dentro do contexto bíblico. Eu quero dizer para você que quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 9, versículo 8 e 10, lemos que sozinho estendeu o céu. Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo ou a Recâmara do Sul? Está lá escrito. Deus está dizendo bem claramente que ele fez isso aí. O inimigo pode usar vários meios para nos distanciar de Deus e assim levar as pessoas a não dar muito crédito o que estou falando nesse momento. Mas se você for nas Escrituras, você vai encontrar tudo que a Bíblia está dizendo. É tão claro que no Salmo 19, versículo 1, nota que Davi escreveu: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso é maravilhoso, meu querido amigo e irmão. Por isso devemos nós buscarmos examinar a Bíblia, pesquisando as Sagradas Escrituras, encontrando nela a verdade, tão essenciais para a nossa vida, que ela torna para nós alimento para o nosso dia a dia. Precisamos nós ter tempo para estudar a Bíblia Sagrada. É tão claro isso que o calendário de Deus, ele é tão perfeito que até os eventos, a Bíblia marca os seus acontecimentos com precisão. Vou te dar algum exemplo para você analisar junto comigo. Em São Lucas 24, versículo 25 ao 27, diz assim: quando os discípulos na viagem de Emaús, desiludidos pelo que havia acontecido, caminhando para a sua aldeia, Jesus o acompanharam. E Jesus aproximou deles, e eles consideraram Jesus como se fosse uma pessoa estranha. E Jesus começou a dialogar com eles, dizendo: por que vocês estão desse jeito? Ele disse: olha, porque nós acreditávamos que Jesus, ele seria o libertador de Israel. Ele iria libertar o povo. Mas ele foi crucificado, ele foi morto, ele dialogando com Jesus. Toda a história está em São Mateus ou em São Lucas 24. Leia lá depois. Só quero resumir a história para que você entenda melhor. Então Jesus, olhando para ele, Jesus disse a seguinte palavra: então Jesus ademoestou: ó tolos de entendimento. E olha como hoje existe milhares de cristãos tolos de entendimento. Nós somos tolos. Porque toda a verdade dentro da Bíblia Sagrada nós não estamos buscando examinar. Já que o Senhor Jesus disse em São João 17,17, santifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Jesus disse em São Mateus 22, verso 29, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós somos tolo de entendimento e lento de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Jesus falando com aqueles discípulos, Jesus está falando conosco hoje, no pleno século em que nós estamos vivendo. E Jesus agora começa a dizer algo para nós, que as pessoas não fazem exame da Bíblia, não examina nem o que os profetas falam e nem o que Moisés deixou escrito, porque grande massa do processo religioso diz: eu creio só no Novo Testamento, o Velho não existe. Eu digo para você que você é um ignorante, você é tolo, quando você diz essas palavras. Por que você é tolo? Porque quando Jesus mandou examinar as Escrituras, em São João 5,39, e que dele testifica, não existia Novo Testamento. Jesus mandou examinar o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito muitos anos depois da ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus comentava, vocês erram por não conhecer as Escrituras, Jesus referia justamente ao Antigo Testamento. E Jesus agora falando em São Lucas 24, verso 27, diz assim: então, iniciando
por Moisés, decorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Será que agora deu para você entender, meu querido amigo, minha querida irmã? Leia a Bíblia sem preconceito. Ouça a voz do Senhor. Isso é muito importante para nós. Nós estamos vivendo nos últimos dias os sinais que estamos vendo na terra, no sol, na lua, nas estrelas, comprova que o Senhor Jesus está voltando. E se você não estiver preparado para examinar a Bíblia, você vai perecer, você vai se perder, porque você não dedica tempo ao estudo da palavra de Deus. E naquele mesmo dia, que dia foi esse? A Bíblia especifica que dia que era? Será que era o domingo romano? Não, não era o domingo romano. Não era o calendário romano, o calendário gregoriano. E nem tampouco o calendário juliano, porque Jesus não ressuscitou no dia do calendário juliano. Jesus ressuscitou pelo calendário bíblico. E a Bíblia diz bem claro no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos e as portas trancadas. Por medo das autoridades judaicas, Jesus apareceu após e pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. É com essa paz que eu quero te saudar também. Shalom, a paz seja contigo. Estude a Bíblia. E que dia era aquele? Era o dia 16 do mês de Abebe. Já estava passando para o dia 17, que foi ao entardecer. O pôr do sol já estava acontecendo, então já era o segundo, ainda a Bíblia diz, primeiro dia da semana, porque não tinha ainda dado o entardecer. Então a Bíblia diz que é o primeiro dia da semana, então era o dia 16 do mês de Abebe. Logo após o pôr do sol, seria então o dia 17. E que dia esse era? Dia 16 da lua cheia. Era o dia 16 da lua cheia. Então é importante nós entendermos a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Que Deus o abençoe você. Eu quero dizer para você que examine a palavra de Deus. Pesquise por você mesmo. Tire as suas próprias conclusões. Não creia no que eu falo, mas vai às Escrituras e examine. O erro da humanidade é confiar no homem. Eu digo novamente, como diz no livro de Jeremias 17, verso 5. Maldito o homem, confia no homem, aparta o teu coração do Senhor. Creia nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. É tão claro que Jesus deixa no Salmo 17, santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. Que Deus te abençoe a você e nos guarde. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecido sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa as faltas e o pecado deste homem. Nos ensina a obedecer tua palavra e guardar a tua santa e preciosa lei. Salva, Senhor, minha família, meus filhos, meus amigos, irmãos e todos quanto ouve esse áudio, Senhor, que toma decisão ao teu lado. Ajuda-nos, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos, ó Pai Celeste. Amém. Meu querido amigo, irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Se esse estudo teve alguma importância para você, compartilhe, examine a Bíblia, pesquise. Vamos dar continuidade sobre a lua nova, para podermos nos prepararmos para a Páscoa, para nós podermos guardar a Páscoa bíblica, não a Páscoa pagã gregoriana, mas a Páscoa segundo as ordens do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde cada um de vocês. Amém.